qualquer pessoa que se propõe a seguir Jesus Cristo encontra graça e compaixão. Exatamente coisas essenciais para a nossa vida. Marcos 5, versículo 21 do capítulo 5, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, eles estavam em Genezaré, onde expulsou o demônio daquele homem, do Gadareno ou Geraseno, e ele volta para o outro lado. Reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo o que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Nós temos duas pessoas nesse texto que são marcadas por duas circunstâncias. Nós temos essa mulher, cujo nome não aparece aqui nas Escrituras, e Jairo, uma pessoa influente na sinagoga, um religioso, que tinha uma filha enferma, e de fato essa filha vai morrer. Essa multidão da cidade de Genezaré, que pediu para Jesus sair, e quando ele toma o barco com os discípulos e vai para o outro lado, eles ficaram aliviados. Porém, em Cafarnaum, no outro lado, cidade que Jesus havia feito uma espécie de quartel-general, que sempre retornava para lá, estava aguardando com uma certa ansiedade a pessoa de Jesus. Dentre essa multidão, havia duas pessoas que estavam especialmente ansiosas, desejando ver Jesus. Jairo, um homem com uma filha à beira da morte, e uma mulher cujo nome não é mencionado, sofrendo de uma doença incurável. Jairo foi o primeiro a se aproximar de Jesus. Porém, a mulher recebeu cura antes de Jairo. E essas duas personagens, a gente pode observar aqui um contraste. Jairo, ele é oficial da sinagoga, um cidadão de respeito, de posição. A mulher, por sua vez, anônima. Ninguém, sem referência ou sem referenciais.
Porém, Jesus veio e ajuda os dois. Jairo está perdendo uma filha, uma menina. Segundo o Evangelho de Lucas, ela tinha 12 anos. A mulher tem uma aflição que já dura 12 anos. Ela tem uma hemorragia sem interrupção por 12 anos. Consegue imaginar isso? 12 anos. Jairo, sem dúvida, um homem digno, respeitado por conta da sua posição. Mas a sua dignidade a essa altura não valia muito. A mulher diz que ela estava falida. Ela tinha usado todo o seu dinheiro com os médicos, tentando encontrar cura. Apesar desses contrastes, tanto Jairo quanto a mulher, eles encontraram respostas para as suas necessidades aos pés de Jesus. Jairo se dobra aos pés de Jesus e essa mulher também se dobra aos pés de Jesus. Primeiro, vamos considerar a situação dessa mulher. O problema dela. O problema de saúde dela era uma hemorragia, um sangramento interminável, sem fim, que já durava 12 anos. Ela trazia essa situação. Aparentemente, uma situação incurável, pelo menos ninguém tinha conseguido, e isso estava destruindo essa mulher. Além do prejuízo físico, o prejuízo emocional, o desgaste emocional decorrente dessa enfermidade. É difícil imaginar a dor e a pressão emocional que assolava essa mulher diariamente, perdendo a sua energia, o seu vigor, a sua força por conta desse sangramento contínuo. Sem falar do desapontamento que ela tinha cultivado ao longo da vida dela com os médicos. Olha, cidade tal tem um médico muito bom. Lá ia essa mulher. Ah, na outra cidade tem fulano. Ia, ela foi em vários. E ela foi empobrecendo, gastando os seus recursos com os doutores. E a pobreza passou a fazer parte da vida dela. Agora, o que é impressionante é como essa mulher ainda assim está perseverando um período tão longo. Você teria a mesma disposição de buscar por 12 anos uma cura? Ou já teria desistido? Às vezes somos tão desanimados por problemas tão menores, a gente está dizendo, Senhor, me leva. A gente deseja a morte, ainda que não assuma perante o Senhor, diante de problemas tão pequenos, tão menores, né? Mas essa mulher tem uma perseverança aqui. Mas sabe, havia um peso ainda maior sobre essa mulher. Se ela não é dito que ela era de um outro grupo, provavelmente ela era uma israelita. A lei dizia que uma mulher, no período das suas regras, ela era impura. Isso limitava a religiosidade dela, e não só isso, mas também a vida social. Agora, essa mulher está numa condição há 12 anos. 12 anos. Sem ter esse convívio social e nem o acesso a algum tipo de ajuda espiritual. Porque cerimonialmente ela era uma mulher impura. Francamente, eu não sei como essa mulher não se matou. Porque a vida dela não fazia nenhum sentido. Nada é dito sobre filho, sobre marido, ou se tivesse, ou alguma coisa, pai, nenhum referencial. Ela é anônima totalmente. Mas a dor dessa mulher salta nas páginas da Bíblia.
Agora, parece que, por outro lado, não era uma pessoa que ficou ressentida com o Criador. Ainda aguardava no seu coração um espaço para a fé e para a esperança. E ela já tinha ouvido de Jesus, Deus que se fez homem, a esperança de Israel. E recentemente, ela estava de um lado do Mar da Galileia, e ela ouviu que do outro lado, um famoso endemoniado, dominado por uma legião de demônios, que quebrava tudo, andava nu, vivia no cemitério, tinha sido restaurado por Jesus. Essa história chegou aos seus ouvidos, e ela logo imaginou que com ela poderia acontecer o mesmo. Se Jesus expulsou uma legião de demônios daquele homem, destruído pelo mal, pelo maligno, ele pode estancar a minha hemorragia. Ela já tinha ouvido também de que numa grande tempestade, Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade, o vento. E ela se alimentou de uma esperança. E ela teve uma atitude. Embora tivesse vários obstáculos, ela não permitiu que estes a impedissem de ir até Jesus. Numa cultura onde o protagonismo feminino é diferente do primeiro século, aquela mulher tinha algumas barreiras por estar no lugar público. Quem conhecia sabia da enfermidade dela. Mas ela dizia, mas se eu ao menos tocar nas roupas de Jesus, eu serei curada. Alguns percebem nessa atitude dela talvez uma fé frágil, talvez uma fé um pouco mística, por conta dessa questão de tocar na vestimenta do Senhor Jesus. Se ela fosse ou tivesse alimentado a sua alma com algumas desculpas, ela talvez teria sido convencida facilmente para ficar longe de Jesus. Talvez ela podia pensar assim, não, eu estou com esse problema há 12 anos, eu acho que eu não sou importante para Deus e o suficiente para me dirigir a Jesus e buscar ajuda. Olha, Jesus está conversando com Jairo, o principal da sinagoga. Eu, uma mulher, talvez não deva importuná-lo agora. E ela poderia ter construído uma série de argumentos para ela não se dirigir até Jesus. Talvez se sentir desconfortável porque fosse na mente dela o último recurso, a última porta que ela ia bater, a última esperança que ela tinha, talvez fosse Jesus de Nazaré. De qualquer modo, ela coloca de lado todos esses argumentos, todas as suas desculpas, e em fé se dirige até Jesus. E Jesus reconhece, diz que a fé dela havia salvado daquela situação. A fé parece fraca, parece tímida e talvez um pouco supersticiosa, como já mencionei, mas ela pensou consigo, se eu tocar nas suas roupas, eu serei curada. Ela já tinha ouvido de outras curas que Jesus tinha feito, e para ela justifica o grande esforço que ela está fazendo. E de fato ela tinha razão, ela não foi desapontada. Jesus honrou aquela busca, aquela atitude de fé, talvez frágil, como era, e curou o seu corpo. Agora, ninguém melhor do que ela sabia do sofrimento que ela tinha. E quando ela toca nas vestes de Jesus, na capa,
uma espécie de túnica, ela sentiu que o fluxo de sangue havia sido estancado. 12 anos, ela conhece muito bem o corpo, ela conhece tudo o que acontece com ela. E ela sabia, mais do que ninguém, que quando ela toca, foi estancado. A hemorragia cessou. Vamos imaginar que a fé dessa mulher era uma fé fraca, uma fé simples. E a gente tem aqui logo uma lição. A verdade é que nem todas as pessoas possuem o mesmo tipo de fé, o mesmo nível de fé. Mas também é verdade que Jesus responde a cada um sem se importar com relação ao grau de fé de uma pessoa. Quando nós cremos que Jesus é Deus que se fez homem e assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, assumiu a nossa dívida, os nossos pecados na cruz do Calvário, Ele partilha poder restaurador nas nossas vidas. Jesus não simplesmente salva o nosso espírito da morte, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, como também restaura o nosso corpo para a glória dele, para o propósito dele. E aqui nós temos um exemplo disso. Provavelmente naquela multidão ali, pudesse ter pessoas mais próximas de Jesus, que talvez até tivesse mais fé que essa mulher aqui. Mas quem experimentou o milagre foi essa mulher, por graça e misericórdia de Jesus. E qual foi a reação de Jesus? A reação de Jesus foi de compaixão. Os discípulos até entendem que aquela pergunta de Jesus é desnecessária. Ele disse: olha, Senhor, uma multidão aqui. Aí o Senhor pergunta: quem me tocou? E a mulher então reconhece e ela confessa, assume aquela postura, né? Quem tocou na minha roupa? Ele queria saber. Jesus teve compaixão. Jesus se identificou com aquela dor. E aquela mulher que tinha planejado escapar, sair discretamente e se perder na multidão, teve um confronto direto com Jesus. Jesus interrompeu e gentilmente ele obteve dela um testemunho maravilhoso do que o Senhor, do que ele tinha feito na vida daquela mulher. Quem tocou a minha roupa? Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Olhando assim, alguém pode pensar: por que Jesus não conversou em particular com aquela mulher? Por que ele tratou publicamente com ela? Por que ele expôs aquela situação? Por que ele simplesmente não permitiu que ela continuasse anônima e fosse embora? Mas Jesus diz: quem foi que tocou na minha roupa? Quem foi? E aí o texto diz que ela estava amedrontada, assustada, tremendo, e se prostrou diante de Jesus e contou tudo o que tinha acontecido. 3 possibilidades pelas quais Jesus fez esse tratamento público com essa mulher. Primeiro, ele queria ser para ela mais do que alguém que trouxe cura física. Ele queria ser o Salvador e amigo próximo dela. Jesus queria que aquela mulher pudesse olhar no seu rosto e pudesse sentir a compaixão do Salvador
e que ela pudesse ouvir palavras de segurança na vida dela. Ele terminou falando a ela e ela experimentou ali algo maior do que a dor física ou a cura física. Jesus diz no versículo 34, filha, olha o tratamento. Uma mulher anônima, perdida na multidão, sem posição social de destaque, nada que fizesse dela uma mulher extraordinária. Agora Jesus diz, filha. Jesus quer que ela receba e entenda a compaixão que ele tem para a mulher. E ele a enviou sobre o seu caminho com a bênção de paz. Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Siga em paz. E fique livre desse mal. 12 anos de história. 12 anos de sofrimento aqui. A tua fé te salvou. Significa receber mais do que mera cura física. Ela tinha recebido cura espiritual. Ela tinha reconhecido o Senhor Jesus como Deus que se fez homem. Ela acreditava que ele era o Messias, o enviado. Então Jesus queria que aquela mulher entendesse que ele trata os seus filhos individualmente. Você não é apenas uma pessoa na multidão. Você é alguém que o Senhor Jesus pensou antes da fundação do mundo. E segundo as Escrituras, ele planejou a sua vida. E esse plano é tão perfeito que ninguém pode frustrar esse plano. Ninguém pode frustrar o plano. O Senhor trata com a multidão, mas ele trata também com indivíduos. Ele não tem só o endereço dos outros. Ele tem o meu nome. Ele sabe quem eu sou. Ele pensou em mim. Ele pensa em mim. Ele é soberano e está sobre todas as coisas. Talvez para a multidão eu seja anônimo. Talvez para a multidão eu seja uma pessoa sem notoriedade. Talvez para a multidão eu não exista. Mas para o Salvador, ele diz: filha, a tua fé te salvou. Filho, a tua fé te salvou. Eu sei quem é você. Você foi criado para a minha glória. Eu tenho plano para você. E ninguém vai frustrar o meu plano. Aquela mulher descobriu que aquela enfermidade de 12 anos tinha sido permitida por Deus para que ela glorificasse o Salvador. E ficasse na história bíblica como um testemunho do poder, da graça e da compaixão de Jesus. Podemos ser anônimos para o mundo, mas para Deus não. Não somos apenas números. Isso funciona com o IBGE. A propósito, o censo já te visitou? Liga para lá. O Brasil quer saber quem você é. Mas Jesus sabe. Você não é um número só. Ele conhece você. Ele sabe das suas dores. Ele está interessado em você. E não é por acaso a sua história. O problema é que às vezes você tem resistido em buscar Jesus. Às vezes você tem tentado resolver a sua vida no braço, na sua força, na sua sabedoria, no seu jeitão de fazer as coisas, no seu orgulho, do jeito que você quer fazer as coisas. E você não tem chegado para Jesus. Talvez no seu coração você ainda não se dobrou perante Jesus e declarou: Senhor Jesus. Mas ele queria ser para aquela mulher mais do que um curador físico.
Ele queria que ela entendesse que ele era o Salvador dela, o Senhor dela. Filha, você não é anônima. Você não é mais uma na multidão. Você é minha filha. Essa é minha filha. Uma segunda coisa. Jesus tratou publicamente essa questão com essa mulher também para encorajar os outros ao redor. Imagine você, o seu Jairo, o principal da sinagoga da cidade. A sinagoga era um lugar onde os judeus faziam as suas... Não era o templo, mas eles faziam o ensino da Torá. Porque quando eles foram para a Babilônia e passaram lá 70 anos de cativeiro, eles criaram a sinagoga, porque não tinha mais o templo. E isso permaneceu por muito tempo. Então, onde tinha 10 famílias judias, eles faziam uma sinagoga. E esse homem era o principal, era o chefe da sinagoga de Cafarnaum, o senhor Jairo. E ele já tinha chegado a Jesus quebrantado, pedindo que Jesus fosse até a casa dele, porque a filha dele, de 12 anos, estava muito doente. E agora, Jairo se depara com Jesus parando no meio do caminho para atender essa mulher anônima. Então, provavelmente, Jesus faz aquele tratamento em público para encorajar pessoas como Jairo. A filha dele estava perto de morrer e ele precisava acreditar, ter uma ponta de esperança. E, coincidentemente, aquela mulher tinha idade, a doença da mulher tinha a idade da filha. A filha de 12 anos. Na cultura judaica, uma menina do primeiro século, uma menina de 12 anos, era uma moça. E não é de espantar que ela já estava pronta para se casar, depois da sua primeira menstruação. Por isso, quando a gente olha para Maria, quando fala que Maria ficou grávida de Jesus, a gente pensa numa senhora, né? Uma mulher de 20 e poucos anos, ou mais. Mas, na verdade, Maria tinha entre 12, 14 ou 16 anos. Viu? Não mais do que isso. E isso não diminui nada a Maria, muito pelo contrário, eu fico mais impressionado. Porque quando eu leio o Cântico de Maria em Lucas capítulo 2, é impressionante o conhecimento teológico que Maria tinha. Ela não tinha rede social, ela não perdia tempo com o Facebook, com o Instagram. Ela estudou a Bíblia, ela sabia das coisas. Tá? Então essa menina aqui, que filha de Jairo, tinha 12 anos. Uma menina na flor da idade. E Jairo está lidando com a situação que ele não pode resolver. Não é por falta de recurso. Aquela mulher tinha acabado com seus recursos. Jairo não. Ele era um homem de posição. Mas ele não pode resolver aquela situação. Então Jesus usa essa situação aqui para encorajar Jairo, para renovar a esperança dele. Ele já estava mal o bastante que a multidão o impedia de progredir em direção a Jesus. Tanto é que quando um dos amigos de Jairo chegou e anunciou que a menina havia morrido, não há dúvida de que Jairo sentiu que o fim tinha chegado. Mas as palavras de Jesus, ditas à mulher sobre a fé dela, e a paz que Jesus despediu essa mulher, deve ter encorajado Jairo a acreditar que ainda havia possibilidade para o caso dele. Não só Jairo, evidentemente que aquela situação encorajou outras pessoas também. Uma terceira razão pela qual Jesus tratou publicamente com essa mulher foi dar oportunidade a ela de compartilhar o seu testemunho e glorificar o Senhor. De dizer em alto e bom som o que Deus tinha feito na vida dela. Dar
a Jesus a glória devida pelo feito que ele realizou na vida dela. O Salmo 107, versículo 2, 20 e 21, a gente lê assim: digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Então aquela mulher teve uma oportunidade única de glorificar, de exaltar a pessoa do Senhor Jesus. Você se identifica em algum aspecto com essa mulher? Essa mulher anônima? Há algum mal que te aflige por muito tempo? O que você tem feito? Em quem você tem confiado e esperado? Você tem confiado em Jesus? Tem esperado em Jesus? Como você tem pensado a sua vida? Como você tem pensado os seus planos? Você se sente acolhido ou acolhida por Jesus? Ou você se sente distante? E esse distanciamento, você acha que você se distanciou? Ou foi Jesus que se afastou? Assim como aquela mulher, você tem vários motivos para não se aproximar de Jesus? Que tal destruir, desfazer desses motivos e fazer como essa mulher, atirar aos pés de Jesus? Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Talvez você tenha andado por caminhos distantes do Senhor. Agora, você não é anônimo. Jesus conhece o seu nome, conhece a sua história. Será que não está na hora de você empurrar a multidão e se atirar aos pés de Jesus? Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, salva a minha alma. Sinta-se encorajado. Talvez já há algum tempo você tenha buscado algo no Senhor e tem sentido desencorajado. Talvez até imaginando que o Senhor não lembra de você, não sabe quem você é. Se sentindo anônimo ou só um número da multidão. Lembre-se, filho, filha, a tua fé te salvou. Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Que tal nos aproximarmos do Senhor Jesus cada vez mais? Aquele que se propõe a segui-lo encontra poder e compaixão.